Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir aqui. Glória a Deus. Convido você a pegar a palavra do Senhor. Abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Nós estamos aprendendo às quarta-feiras sobre a armadura de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Efésios, capítulo 6, versículo de número 14. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma quarta-feira de ensinamento. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para que tudo aquilo que possa ser falado nesta noite, possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Nós possamos estar sensíveis, meu Pai, a querer aprender um pouco mais da Tua Palavra. E pode ser o Teu Espírito Santo nos capacita, Senhor, a nos revestirmos das armaduras espirituais, das armaduras de Deus, pois sabemos, meu Pai, mesmo nós não queremos, mas nós já estamos numa guerra espiritual contra a nossa alma, meu Pai. Então, Senhor, venha nos dar sabedoria, discernimento de espírito, capacidade, meu Pai, para poder ensinar a Tua igreja nesta noite um pouco mais da Tua palavra, Senhor. É necessário, como de costume eu te peço, que o vaso, que o pregador diminua, mas o Senhor possa crescer poderosamente em nosso meio. Pai, faz mais uma vez em nosso meio, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Imaginemos aqui, numa guerra, o soldado, deixa eu explicar o que é a couraça. A couraça é aquele que você põe no peito, que protege o seu peito e as suas costas. Tipo um de couro, de ferro, na época tipo um colete. Só que ele protege o seu peito e as suas costas. Então vamos imaginar agora num campo de guerra. Você está no campo de guerra. Imagina que o soldado vai para esse campo de guerra sem essa couraça. É um campo onde ele está enfrentando várias batalhas, várias flechas, várias lanças, espadas voando por toda direção. E o alvo, se você for sem essa couraça, se torna um alvo mais vulnerável, é o nosso coração. O alvo mais vulnerável. Então o coração é um só golpe no peito, a guerra está acabada ali mesmo, se o soldado não for com a couraça. Se ele não usar a couraça numa guerra, ele se torna vulnerável. Ele se torna uma presa fácil. Então, por isso que a couraça, numa guerra, é indispensável para o soldado. Sem ela, o guerreiro está condenado. E olhando para isso, o apóstolo Paulo, na sua sabedoria divina, um homem muito sábio, que agora Deus deu uma sabedoria, Deus deu umas revelações incríveis para a vida dele. E Paulo nos adverte, nos ensina como usar a armadura de Deus. E Paulo, quando ele escreveu a armadura de Deus, ele estava preso. E olhando para os soldados, olhando para a couraça da justiça, pela couraça dos soldados, naquele instante, Deus traz uma rica revelação para ele. Nós vamos aprender nesta noite. Ele olha para a realidade militar e traz uma revelação espiritual. Cristão está em guerra. Uma guerra invisível. E só vamos sobreviver nesta guerra se nós estivermos protegidos pela couraça da justiça. A couraça do grego significa tórax. Couraça em grego significa tórax. É composto de uma placa de metal ajustada cobrindo a frente e as costas. Diferente da capa, né? A capa ela era apenas uma decorativo, mas funcional, projetado para observar impactos e impedir a penetração de lanças e flechas. A capa, se você ver olhar as capas dos heróis aí, é só figurativo, que diz assim, deixa eu ler aqui a palavra certa, é só, fugiu a palavra, glória a Deus, as bocas podem glorificar ao Senhor, a capa é só algo decorativo, já a couraça não, a couraça é algo funcional, projetada para observar impactos e impedir a
penetração de lanças e flecha. Então, sem a couraça, nós vimos aqui, o soldado, ele não sobrevivia. E aí Paulo nos traz para nós nesta noite. Assim também, sem a justiça de Cristo, nenhum cristão sobrevive numa batalha espiritual. Se eu e você, nós não caminharmos, nós nos revestirmos da justiça de Cristo, nós não conseguiremos vencer as guerras espirituais das nossas vidas. E no decorrer da mensagem, no decorrer do estudo, você vai entender a importância de nós revestirmos da couraça da justiça. A couraça do soldado romano protegia os seus órgãos vitais no campo de batalha. No campo de guerra, a primeira mira do inimigo era o coração. Pode ser você olhar numa guerra, a primeira mira numa guerra, quando você assiste filme de guerra, o inimigo ele mira acertar o coração. Porque ele sabe um golpe certeiro no coração, o soldado é mais um CPF cancelado. Se acertaram o coração, ele sabe que é mais um CPF cancelado, é mais um soldado abatido. Um golpe certeiro no peito, tudo acaba ali. Mas o soldado romano, ele sabia então que a couraça ajustada, ele poderia marchar em meio às flechas e sem medo. Porque não adianta nada ele usar a couraça, tinha que ser bem ajustada. E quando ele vestia essa couraça bem ajustada, ele saía para o campo de batalha sem medo. E Paulo traz para nós nesta noite. Assim também é conosco, igreja. O inimigo está mirando o seu coração. O inimigo, ele mira o nosso coração. Porque ele sabe que se ele atingir a nossa fé, ele sabe se paralisar a nossa esperança, ele sabe se envenenar as nossas emoções, a batalha já é vencida. Por isso que ele quer atacar os nossos corações. E Paulo então nos adverte: revesti-vos da couraça da justiça. Se você estiver protegido por Cristo, pode até ser atingido, mas não será destruído. Esta é a importância de nós revestirmos da armadura de Deus. Toda peça da armadura de Deus para o cristão é fundamental e cada peça tem um valor muito rico para as nossas vidas. Então, sem a couraça, o soldado estava totalmente condenado. Um guerreiro que entrasse numa batalha sem esta peça estava praticamente assinando a sentença de morte, assinando a sua morte. Isso seria uma loucura, isso seria uma imprudência de cada soldado. Quantos cristãos não está revestido da couraça da justiça? Quantos cristãos, no meio de uma guerra espiritual, têm sido aprisionados pelos inimigos das nossas almas? Quantos cristãos não ora mais como oravam, não guerreia mais como guerreavam? Porque não tem revestido da couraça da justiça. Quantos cristãos, talvez cristão mesmo que você conhece, está abatido? O cristão que tenta enfrentar a vida sem Jesus. Quero dizer algo para vocês: sem Jesus, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Quem confia no próprio braço, quem se apoia apenas nas suas obras, cai diante da primeira seta do inimigo. Nós nunca podemos confiar na força dos nossos braços. Nós não vamos conseguir vencer uma guerra na força dos nossos braços. Lembra de Sansão? Sansão tentou vencer a guerra na força dos seus braços. Desprezou a justiça de Deus, desprezou a couraça da justiça que, entre aspas, conjecturando na medida da proporção. Porque Dalila era seu maior inimigo e Sansão achava que era aliado. Então ele desprezou, achava que na força do seu braço ele vencia qualquer soldado. Ele desprezou o segredo que ele tinha para com Deus. Entenda, a nossa força não é humana. A nossa força vem do Senhor. É no Senhor que eu e você venceremos as guerras do dia a dia. E todos nós estamos em guerra todos os dias. Quem confia no próprio braço, quem se apoia nas suas obras, cai diante da primeira guerra. Quem se reveste de Cristo, quem entra na batalha escondido na cruz, esse permanece firme até o final.
Não vá para o campo sem a sua couraça. Não lute nos seus esforços. Lute coberto pela justiça de Cristo. Talvez eu estou falando, mas como que eu vou me revestir dessa couraça se eu nem sei como pôr? Procura o seu líder espiritual. Procura alguém que possa te ajudar a se revestir dessa couraça de justiça. E nós vivemos em guerra constantemente. E uma das nossas maiores guerras, como vivo falando, somos nós mesmos. Nós mesmos somos nossos piores inimigos. Mas quando nós aprendemos a vencer a nós mesmos, aí o inimigo não vai conseguir, os inimigos da nossa alma não vai conseguir nos vencer, se vencermos a nós mesmos. Então é necessário revestir da couraça da justiça. Não vá para o campo sem sua couraça. Não lute nos seus esforços. Lute coberto pela justiça de Cristo. Hoje nós precisamos aprender todo dia pela manhã, quando nós acordarmos, porque o mundo está perdido, o mundo está muito frio, o mundo está triste, o mundo. E nós precisamos todo dia pela manhã sair e orar: Senhor, me revista da sua armadura espiritual. E você possa falar todos os itens e se sair revestido dessa armadura espiritual. Porque com certeza, dardos inflamáveis todos os dias vamos receber. Por pessoas, por palavras, nós precisamos estar revestidos da couraça. Porque se nós não estivermos revestidos da couraça, qualquer palavra nos abala e ficamos assim, borocochô, e até triste. Talvez faz até mal para os nossos espíritos, para a nossa alma. Por isso é necessário se revestir da armadura de Deus. Porque em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores. Então, por isso que o Espírito Santo me motivou para que nós aprendêssemos juntos sobre a armadura de Deus. Se essa armadura estivesse danificada, abriria brechas fatais para o soldado. E não poderia estar com a armadura danificada. Uma couraça rachada, furada e trincada colocava todo o corpo em risco. Basta uma brecha, o inimigo sabia onde atacar. Aqui, falando aqui do soldado. Espiritualmente, trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa. O que seria brecha? Uma vida na brecha no caráter. Quando as pessoas não têm, me perdoa, não têm caráter. Cristãos, triste falar isso, sem caráter. Por quê? Não estão revestidos da armadura de Deus. Não entendeu a importância de estar revestido com a couraça da justiça. De vez estar revestido da armadura de Deus, coloca armaduras do homem, igual Saul tentou fazer com Davi. Se Davi tivesse ido para a guerra com a armadura de Saul, ele tinha morrido na guerra. Tinha morrido com o gigante. Então, por isso, nós precisamos largar as armaduras humanas e revestir das armaduras de Deus. Então, entenda uma coisa, uma brecha no caráter, pecados escondidos, mágoas não resolvidas, abre caminho para a derrota. Por isso que nós, como cristãos, eu e você, nós não podemos guardar mágoas no coração. Não podemos guardar tristezas, nós precisamos ser blindados, sabe? O inimigo, ele é astuto. Às vezes ele sabe onde é a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer assim. Ele sabe. E às vezes ele vai querer apertar o nosso calcanhar de Aquiles. Mas se nós estivermos com a armadura espiritual, pode apertar, vai doer, mas não vai refletir em nós. Vai doer, mas não vai refletir em nós. Então nós precisamos, não podemos ter brecha. Nossa armadura, nossa couraça não pode estar rachada. Satanás não precisa de muito. Basta uma rachadura no coração. Quantos homens e mulheres de Deus? Você pode ter certeza, conversa com pessoas que estão distantes do Senhor. Alguma rachadura aconteceu no coração. Alguma rachadura aconteceu. E aí entra que nós possamos ser Neemias e ajudar a curar essas rachaduras e resgatar essas pessoas de volta para Cristo. E as pessoas entenderem, o homem fere, mas Cristo cura. E às vezes, por falta vamos dizer assim, de entender a importância de estar em Cristo e não estar em homem, não estar em placa, não estar em igreja, mas estar em Cristo.
E quando nós revestimos a armadura de Deus, nós entendemos a importância que é de estar em Cristo. Nesta noite, Deus está dizendo, eu quero fechar brechas. Eu quero fechar brechas para que o inimigo não nos toque. Para que o inimigo não impeça de nós alcançarmos as promessas do céu. Para que o inimigo não impeça de nós alcançarmos o propósito que Deus tem para conosco. Ei, deixa eu dizer algo para você. Vocês são soldados valiosos. Vocês são soldados valentes. Então não tenha medo da guerra que você esteja enfrentando. Vá, mas revestido da armadura de Deus. Nenhuma guerra o Senhor nos conceda aí, se nós não tivermos capacidade de vencer. E se nos deixa irmos, Ele já venceu por nós. Mas para que nós possamos vencer, nós precisamos estar revestido da armadura de Deus. Às vezes, como eu tenho dito, o tempo é de Deus, mas a atitude são nossas. Muitos dão desculpa, né? No tempo de Deus eu volto. Desculpa do cão, desculpa humana, desculpa do mundo. Deus quer que nós voltamos todos os dias para casa, para Ele, para os braços dele. Mas muitas vezes fala no tempo de Deus. Isso é uma desculpa de Satanás. O tempo é de Deus, mas a atitude são nossas. Que eu e você possamos estar ajudando a fechar rachaduras de corações feridos que existem neste mundo afora. E infelizmente, existem muitos corações feridos dentro da igreja. Infelizmente. Que nós possamos ter sabedoria do alto, estar revestido da armadura e ensinar as pessoas a se revestir da armadura de Deus. Porque a couraça da justiça protege o seu coração. Então nessa noite Deus quer fechar as brechas. Ele quer restaurar as nossas couraças. Não podemos viver vulnerável neste mundo. Por favor, não viva vulnerável neste mundo. Permita que a graça de Deus te cubra por inteiro. Outro tópico que eu entendo aqui, a justiça de Cristo é como a nossa couraça. Porque a Bíblia diz, não vá pela sua justiça. Às vezes eu e você, nós queremos agir pela nossa justiça. Dá vontade mesmo de agir pela nossa justiça. Mas não faça isso. A nossa justiça é insuficiente. Porque a palavra de Deus declara lá em Isaías que toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Então não somos justos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Imagina o soldado indo para o campo de guerra confiando apenas na sua pele. Já pensou? O soldado está tendo uma guerra aqui, e o soldado vai só com a sua pele, só com o seu corpo, só com a roupa do corpo. O que vai acontecer? A primeira flecha capotou o soldado, matou o soldado. A primeira flecha seria praticamente um suicídio, confiar em si próprio. Assim também, se nós confiarmos na nossa própria justiça. Por mais que você tente, seus méritos nunca serão suficientes. Os nossos méritos nunca serão suficientes. Mas há uma boa notícia. Não é o que você faz que te mantém de pé. É o que os Cristo já fez por nós. É o que Ele já fez por nós. Quando o diabo ataca, não é a sua performance que vai proteger. É o sangue de Jesus que está coberto sobre mim, sobre você, sobre nós. A justiça não é recebida. A justiça de Deus, ela é recebida. Deus nos dá a sua justiça. Ela não é conquistada. Porque a própria Bíblia diz, em Cristo Jesus, nós somos justificados. A Bíblia declara em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para o varão que está próximo de você, ou para a varoa, fala assim, você é justificado em Cristo Jesus. Aleluia, que coisa linda, né? Então deixa o mundo nos condenar, deixa as pessoas nos condenar. Quem nos conhece é as pessoas que estão próximas de nós de verdade e Cristo. Ele te conhece de verdade. Então deixe que fale, Não se preocupe mais com isso, pois nós precisamos ser sempre sarados. Nós não somos mais levados pelos elogios e não somos mais levados pela crítica. Porque quem conhece, nós nos conhecemos e sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então entenda isso, igreja. A couraça não é costurada pelos seus esforços. Ela é dada. É um presente de
Deus. E Deus, essa noite, quer nos presentear com uma couraça nova, renovada. Enquanto o mundo vive tentando provar o valor, conquistar posições, nós descansamos pela graça. Desde que o mundo tente, em Cristo nós descansamos na graça. Não se trata de correr atrás de aceitação, mas de vestir aquilo que já foi conquistado na cruz. É direito nosso, é herança nossa. Quem se reveste de Cristo não precisa provar nada para ninguém, porque já foi aceito por Deus. Então por que eu vou querer provar as coisas para as pessoas? Não, você não precisa provar nada para ninguém. Você já foi aceito por Deus. E quando você é aceito por Deus, Ele sempre vai te justificar. Ele sempre vai fazer justiça em seu favor. Então deixa que fale, deixa que persegue. Não entra nesse campo de batalha, não. Deus já entrou no seu lugar, Deus já entrou no seu favor. Em defesa contra a acusação. A defesa contra acusações do inimigo, a Bíblia chama o diabo é acusador dos irmãos. Ele vive apontando, lembrando do nosso passado, sussurrando mentiras. Mas quando você está revestido da couraça, da justiça, pode até ouvir as acusações, mas você continua marchando. O inimigo pode me acusar, o inimigo pode me acusar, pode me olhar para o meu passado e tentar me acusar, mas eu não vou me paralisar. Eu vou continuar marchando, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou o soldado do Senhor em Cristo Jesus. Não pare de marchar. O inferno diz, você caiu. O céu responde, justificado. O inimigo grita, você não presta. O sangue responde, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando a couraça está no peito, a acusação não encontra brecha. Então, vamos levantar a cabeça nesta noite. Filho de Deus, você não está condenado. Você foi absolvido em Cristo Jesus. Não aceite condenação. Outro tópico que eu quero entrar aqui nesta noite, vivendo revestido da justiça de Deus. A proteção continua no coração. A Bíblia declara, sobretudo, o que se deve guardar, o que nós temos que guardar, igreja? Quem já leu essa passagem? De tudo que se deve guardar, o que é? Tem uma igreja viva aí? No coração. E tudo deve guardar o coração, porque ele procede a fonte da vida. Eu te pergunto, como está o seu coração? O que você tem guardado no seu coração? O diabo sabe que se atingir o coração, tudo desmorona. Quantos hoje estão feridos por mágoas, por decepções, paralisados espiritualmente? Por quê? Não guardaram o coração. Que nós possamos guardar o nosso coração. Mas quem se reveste da justiça de Cristo continua pulsando em fé, esperança e coragem. Você pode até sangrar, mas não vai parar. Talvez as pessoas que estão no nosso meio estão sangrando, mas você não vai parar, porque você continua pulsando fé, esperança e coragem. Nós podemos até ser feridos, mas nós não vamos morrer. A justiça de Cristo te mantém vivo no meio das batalhas. A justiça se manifesta em Tiago, se manifesta em atitude. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu digo e recebi a justiça de Cristo, isso precisa aparecer na prática. As pessoas lá fora precisam ver que em Cristo Jesus nós somos justificados. Não é apenas uma cobertura invisível, é um estilo de vida. Estar com a couraça da justiça é um estilo de vida. Então, infelizmente, quando nós vimos aí para fora, crente meia boca, infelizmente, é porque ainda não foi revestido da couraça da justiça. Ainda não entendeu o verdadeiro evangélico. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem morrer o eu. Não existe evangelho sem nos sacrificarmos a nós mesmos para prevalecer a vontade de Deus. Hoje mesmo nós estamos sacrificando a nós mesmos. Uma quarta-feira gostosa, um tempinho fresquinho, podíamos estar em casa, descansando, dormindo, comendo de boa no cobertor, mas nós viemos sacrificar aqui para aprender a palavra de Deus. Então entenda, quem é coberto pela justiça não precisa de máscaras,
Não precisa de mentiras, não precisa de atalhos, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. A integridade se torna sua marca, porque o caráter de Cristo está sendo forjado em você. Quem está sendo forjado pelo caráter de Cristo? Você pode ser feliz por isso? Não é fácil não, tá? Para dizer que é fácil, não é fácil ser forjado pelo caráter de Cristo, não. Porque, sabe, volto a dizer, nós não somos fáceis, não. Nós somos pessoas difíceis. Como nós damos trabalho para nós mesmos, para vencer a nós mesmos. Mas louvado seja Deus, que somos forjados por Cristo. Por Cristo. Você quer saber se alguém está vestido a couraça da justiça? Às vezes começa a observar se alguém está vestido a couraça da justiça. Olhe para os frutos do caráter. Olhe para as atitudes. Olhe para a retidão. Um testemunho, nós precisamos ser um testemunho vivo diante do mundo. Jesus disse assim, ó, resplandece a vossa luz diante dos homens. Viver em justiça é ser carta viva, é ser testemunho público. Olha para a pessoa que está perto de você, só para nós quebrar o gelo, fala, você é uma carta viva. Você é um testemunho público. Aleluia! Isso é lindo, igreja, porque nós estamos carentes. Hoje nós estamos carentes de igrejas que sejam cartas-vivas. A igreja não fala o prédio, não fala pessoas. Estamos carentes de pessoas que sejam cartas-vivas, pessoas que sejam testemunho público. O mundo não precisa apenas ouvir sermões, ele precisa ver cristãos que refletem Cristo no dia a dia. Eu estava vendo um jovem no Rios, que me chamou muita atenção. O jovem, ele olha bem para a câmera, diz assim, eu vim te pedir perdão por as vezes que você não viu Cristo em mim. Isso é muito forte. Isso bateu como assim, pá. E hoje, o que me alegrou hoje, um rapaz, estava conversando com um rapaz, lá no serviço, ele não é evangélico. Ele gostava de ouvir pagode, pastora. Gostava de ouvir pagodinho, igual você gostava de ouvir Raça Negra. E hoje ele escuta Marcados, que é um pagodinho, só que ele pega as músicas gospel e transforma. Não sei se você conhece. Se você não conhece, é gostoso. Ele usa, é muito edificante. E ele então começou a ouvir pagode. E ele fala para mim que ele não é evangélico. Ele fala que antes de sair de casa, ele gosta de ouvir um louvor. E aí ele escutando o louvor, ele começou a chorar, começou a se emocionar, chorar. E lá ele sentiu o Espírito Santo cobrando ele. Eu quero que você pare de beber. Ele está parando de beber. Não vai na igreja. Só de ouvir o louvor, a importância. E às vezes as pessoas, a religiosidade critica os Marcados, né? Ele está cantando pagode. Ah, pagode! Olha aí, a alma que ganhou. Ouvindo Marcados, pagode. Quer parar de beber. Aí a esposa dele até brincou. Nossa, eu preciso sentir isso também, porque eu também quero parar de beber e fumar. Tá vendo que lindo? Deus faz a obra. Desde que o nosso coração seja sincero. Mas sabia ele e Deus quando ele começou a escutar aquele louvor. Então Deus tem uma obra para aquele rapaz. Vou até colar mais nele agora, depois que fiquei sabendo disso. Então Deus tem uma obra linda para conosco. Ninguém é descartável. Mas a pessoa precisa ter a atitude de querer aceitar as mudanças. Sair da religiosidade. Há muitas pessoas presas na religião. Há muitas pessoas servindo a igreja, mas não servindo a Cristo. Há muitas pessoas servindo cargos, mas não servindo a Cristo. Que nós possamos crescer sem cargos. Crescer sem querer servir placas, mas querer crescer servindo a Cristo, servindo o reino. Nós possamos, que cada pessoa que estiver aqui, cada criança, Raquel, possa ver que eu quero ser igual a Raquel. Isso é servir a Cristo. Isso que é servir a Cristo. Cada adolescente, cada junior Enzo, que chegar aqui, vão chegar muitos, possa ver, eu quero ser igual ao Enzo. Mesmo não querendo vir, obedeci meu pai e a mamãe para estar aqui. Isso é lindo. Que um dia você vai ver do jovem e falar, olha, um dia eu não quis vir na igreja, mas papai e mamãe me forçou. Eu louvo e agradeço pela vida deles. Hoje eu tenho conhecido Cristo cada vez mais. Isso é vencer. Isso não é servir igreja, não é servir cristiano. É servir reino. É querer ter a família transformada.
é ser revestido da couraça da justiça. Então o mundo não precisa apenas ouvir sermões, ele precisa ver o Cristo que reflete, cristãos que refletem Cristo no dia a dia. Não é ouvir apenas sermões, ele precisa ver cristãos que refletem Cristo no dia a dia. Que nós possamos estar refletindo Cristo no dia a dia. E fica tranquilo, quanto mais nós revestimos Cristo, mais nós refletimos Cristo, mais pessoas vão nos procurar para ser ajudado. Por quê? Está carente. O mundo está carente de pessoas que refletem Cristo. Ajudar sem querer nada em troca. Então entenda, quando você anda em justiça, sua vida se torna um púlpito. Aí muitas pessoas querem microfone para pregar, não precisa. Se você for justificado em Cristo Jesus, a sua vida é um púlpito. Olha que lindo! Isso é lindo! Isso é lindo! Isso é maravilhoso, refletir Cristo, ser diferente, que você exploda, que as pessoas falam, você é muito diferente, você é muito... Eu estou mesmo, Cristo entrou dentro de mim. Se fosse para ser igual, não tinha nem ido para, não tinha nem aceitado Cristo. É muito gratificante as pessoas ver que nós somos diferentes. Porque quando você anda na injustiça, a sua vida se torna um púlpito. As pessoas não apenas ouvem sobre Jesus, elas veem Jesus em você. Glória a Deus que eu posso saber aqui que tem pessoas refletindo a Cristo. Isto muito me alegra. Isto é importantíssimo. Viver em justiça é ser luz em meio às trevas, é ser diferente em meio ao comum, é ser voz profética em meio ao mundo corrompido. O mundo está corrompido, mas eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper. Estava conversando agora há pouco. Meu Deus do céu. Às vezes dá um branco, né? Eu acho que eu preciso comer peixe. Misericórdia. Então, podemos viver em justiça é ser luz em meio às trevas, é ser diferente em meio ao comum, é ser voz profética em meio ao mundo corrompido. E nós, como cristãos, nós temos poder de persuadir o povo. Eu tenho o costume de chamar as pessoas de lindo. Já está pegando lá no serviço. Tá todo mundo chamando as pessoas de lindo. Ainda eu brinco, eu chamo de lindo. Só homem, eu brinco. Só homem. Lindo, lindo. Pode ficar tranquilo, viu, pastor? Eu chamo lindo, lindo, lindo. Tá pegando. Todo mundo chama de lindo. Aí a Rose estava falando para nós, eu falo de benção. E a benção tá pegando no serviço. Isso é gostoso. Nós somos chamados para mudar o ambiente. Isso é bom. Isso é ser Cristo vivo. Isso é ser o púlpito em movimento. Então eu quero concluir dizendo, a conclusão nessa noite é para nós agirmos. Sem couraça, o coração fica vulnerável. Com a justiça de Cristo, estamos guardados da seta do acusador, firmados em nossa identidade, capacitados a viver na íntegra. Pois a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje Deus te chama, eu e você, nós, para revestirmos da couraça da justiça, para vencer a culpa da acusação, para guardar o coração contra as feridas e contra os ataques, para viver em integridade, para eu e você sermos testemunha vivo de Cristo Jesus, a sua justiça. Quem está revestido da couraça pode ser atacado, mas nunca será vencido. Eu termino dizendo, vamos nos revestir da couraça? Aleluia. Vamos acertar a nossa couraça? O mundo está aí, ó, batendo sem dó. Querendo que nós nem mais paramos de servir a igreja. Até o nosso homem carnal mesmo, todo dia ele olha no espelho e fala, não vai não, vai hoje não. Todo dia. Mas nós possamos nos revestir da couraça da justiça. Hoje eu briguei comigo mesmo, o dia inteiro no serviço, eu estava dirigindo, a voz falando assim, ó, cancela o culto, tá chovendo, cancela o culto, tá chovendo. Que eu quase falei, não vou cancelar não. Mas deu vontade, eu estou confessando meu pecado aqui com vocês. Mas deu vontade de cancelar. Deu vontade de cancelar. Aí eu falei, mas não quer dizer que você faz culto para as pessoas, né? Para mim? E a gente leva pancada do Espírito Santo ainda. Então, entenda uma coisa, nós somos nossos piores inimigos,
Mas nós estivermos revestidos da couraça da justiça, nós não vamos dar ouvido para a nossa carne, nós vamos dar ouvido para o inimigo que fica 24 horas ao redor e nem para o mundo. Porque nós estamos em Cristo Jesus justificado. Termino dizendo, para viver em integridade e ser testemunha viva da justiça de Cristo, quem está revestido dessa couraça pode até ser atacado, mas nunca será vencido. Levanta a mão do vencedor que está próximo de você e fala: ei, essa luta não é nada. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Se você pode se colocar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Santo, santo ti. Glória a Jesus. Eu não sei se o nosso DJ já pôs uma música aí de fundo. Já tem uma musiquinha de fundo, o nosso cinegrafista. Glória a Deus, já tá gatinha agora. Ontem eu trouxe um presente para o César na cama. Um rato vivo. Misericórdia, Jesus. Aí pergunta se o César foi dormir sozinho. Aleluia. Fechamos os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Aleluia, Senhor. Vai sentindo a presença do Senhor. Que possamos nessa noite revestirmos da couraça da justiça. Oh Deus de poder e glória. O mundo não precisa apenas ouvir sermões. Ele precisa ver cristãos que refletem Cristo todos os dias. Aleluia, Senhor. Derrama a tua graça, Pai. Derrama o teu poder, Senhor. Aleluias. Vai falando com o Senhor, vai ministrando, vai louvando. É você e Deus agora. Amanhã nós buscarmos ao Senhor, amanhã buscarmos a presença do Senhor. Você que está me assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Lembre-se, se revista da couraça da justiça. Nós temos culto às quarta-feiras, 19h30, aos domingos, às 19 horas. Vocês é o nosso convidado. Vem nos conhecer. Nós ficamos na rua Rosa Bresciano Farnoche, 497, Parque Avelino. Deus abençoe você.